De início, eu queria dar as boas-vindas para quem nos assiste, para quem nos vê pelo podcast. A gente tem trazido alguns temas debatidos aqui no escritório e hoje a gente vai trazer um assunto de extrema relevância que vai tratar de um assunto cada vez mais em pauta no nosso judiciário, que é a importância de se ter uma assessoria jurídica preventiva e um assistente técnico que conheça a matéria da área da saúde. E para isso a gente está contando com o apoio de dois convidados extremamente competentes, que eu vou falar um pouco mais de cada um deles, depois eu passo a palavra para que vocês possam se apresentar. Está aqui conosco o Dr. Maurício Beck, que é o nosso parceiro de longa data aí do escritório, trabalha conosco em todas as demandas da área da saúde médica, já tem uma caminhada grande aí na área de assistência de peritos, né, e faz esse trabalho muito bem feito com a empresa hoje e nos assessora nessas demandas. E também a doutora Lidiane, que é a nossa sócia, trabalha há bastante tempo já na área da saúde e vai poder falar um pouco também da nossa expertise enquanto escritório na atuação desses processos judiciais. Então, passando a palavra para o Dr. Maurício, fica à vontade para te apresentar, falar um pouco como tu conheceu o escritório, como que foi esse início da jornada nesse trabalho de assistência técnica, né? Bom, vamos lá então, né? Eu tenho uma relação, né, com vocês, com a MRB, contigo, né, doutor Rodrigo, doutora Fernanda também, doutora Lidiane, desde 2016. Faz tempinho. Tu não vai lembrar, né, porque faz muito tempo, mas quando eu fui a primeira vez, né, e conheci vocês, né, para a gente começar esse trabalho, que tem quase 10 anos aí, o objetivo era outro, né, eu fui para ser auditor. E aí, né, os caminhos foram nos levando, a gente veio para a perícia. E, enfim, né, eu hoje trabalho só com perícia médica. Antes eu já trabalhava, né, com perícia, eu já era perito do INSS naquela época, já tinha sido perito, né, em vários outros locais. Então, assim, eu sou formado em 2004, trabalhei com a medicina, né, assistencialista até 2010. A partir de 2010 eu voltei assim todo o meu currículo para essa área de perícia, né? E aí em 2016 eu conheci o Dr. Rodrigo, a doutora Fernanda, a doutora Lidiane. E aí começamos aí um trabalho que acabou ficando assim muito maior do que eu mesmo, enquanto Maurício, né? Porque eu fui para lá para ser um Maurício, ser um funcionário, né, de um plano de saúde. E nesse meio tempo acabei abrindo uma empresa, né? E hoje atendo outros planos de saúde, atendo hospitais, atendo escritório de advocacia no país inteiro. Que legal. E eu lembro agora, comentando desse momento, né, que a gente se conheceu lá em 2016, o trabalho que a gente faria era um trabalho de auditoria nas demandas relacionadas à cobrança do ressarcimento ao SUS, né? Que exatamente. Hoje tem um desdobramento até judicial nesse tema, né, para quem for discutir especialmente sobre as cobranças técnicas do ressarcimento, mas vai muito além disso, assistência técnica, na verdade, né? Então, que legal ouvir isso e saber que a gente já está aí há quase 10 anos nessa jornada, trabalhando praticamente juntos. Não, e eu devo muito à doutora Fernanda, porque teve um dia que a gente foi lá, né, conversar com vocês, né? Esse dia eu cheguei pronto para pedir demissão, né? Ainda em 2016. Então eu comecei, a gente ficou uns meses trabalhando junto e eu fui para pedir demissão e a doutora Fernanda que falou: Maurício, tu nunca pensou em abrir uma empresa? Aquele dia não dormi de noite. Falei, não pode, como é que eu nunca pensei nisso daí? Será que a doutora Fernanda tem razão? E não é, tia, que a gente depois, né, abriu a empresa em fevereiro de 2017. Na época eu era perito do INSS e era regulador do SAMU. Depois eu virei perito do IML. E de lá para cá, eu pedi demissão do IML, da perícia, né, enquanto legista, pedi demissão, né, exoneração, né, do INSS, e fiquei só na empresa. Então eu tenho uma dívida enorme com vocês, né, com a doutora Fernanda. Que legal, que legal. Um dia pagarei. Já está pagando, nos ajudando nos processos, né, porque essa assistência é muito importante. E aproveitando a doutora Lidiane também, que é a nossa sócia, né, que trabalha hoje com a área regulatória, a área da saúde humana, tem uma experiência grande aí também de alguns anos, né? E vou passar a bola, pode te apresentar aí pra gente, por favor. Bom, eu comecei, né, da área da saúde, sempre trabalhei numa operadora de plano de saúde e a minha carreira toda foi nessa operadora e atualmente eu presto assessoria para as operadoras, então, né, de plano de saúde, e eu vejo, assim, né, a importância da atuação do médico nesse elo com as empresas de saúde, né, com as operadoras de plano de saúde especificamente,
quando envolve essas questões judiciais. Bom, a gente vai decorrer agora do tema, mas o que é muito importante, né? Nós trabalhamos juntos com o Maurício, né, nessa operadora, e a gente conseguia identificar a necessidade da presença desse médico perito, desse médico auditor, né, nas defesas, tanto administrativas quanto judiciais. E aí isso fez com que a gente firmasse essa relação ao longo dos anos, né, e que ela se estende até hoje. Mas tudo começou mesmo há 10 anos atrás, né, trabalhando em conjunto, tendo essa expertise e essa atuação interna, essa vivência interna dentro de uma empresa de saúde, né? Eu sempre digo que isso é o nosso diferencial no mercado. Quando eu entro para dentro de uma empresa, tanto de uma clínica, de um laboratório, ou até mesmo de uma operadora, eu sempre digo, né, assim, eu já estive aí desse lado, né, e eu sei quais são as dores, eu sei o que vocês passam, e eu consigo mensurar isso para poder ajudar as empresas na tomada de decisão, né? E a gente compartilhou isso lá há 10 anos atrás, né? Nós 3 que estamos aqui, a Fernanda, a Vanessa e todo o escritório. Que legal. É muito verdade isso, e quando a gente faz essa analogia, a gente chega de novo à conclusão de que essa assessoria preventiva, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto técnico médico, necessita de pessoas, de profissionais que conheçam de forma aprofundada a realidade das empresas. Sim. Também, mas que conheça a área da saúde. A área da saúde tem muitas peculiaridades que só a experiência, só o trabalho do dia a dia, só enfrentando as dificuldades, os processos, que a gente vai conseguir ter aquela bagagem necessária para poder também auxiliar o cliente da melhor forma, né? E já aproveitando esse gancho, Dr. Maurício, nos fala um pouco o que faz esse assistente técnico, né? Qual que é o trabalho desse profissional? O que ele desenvolve hoje, tanto no apoio para o cliente, quanto nesse trabalho desafiador também do judiciário, de não ter aquele processo como só mais um dentre milhares que a gente tem hoje aí nos nossos tribunais, né? Bom, eu gosto de pensar, né, a assistência técnica médica como sendo assim, uma área que vai transitar, né, entre a medicina e o direito, né? Eu não tenho formação em direito, mas cabe ao médico assistente técnico, assim como ao médico perito, né, saber transitar entre essa zona de penumbra destas duas grandes ciências. Então eu gosto de imaginar assim, né? O médico, não o perito, o médico é como se ele tivesse um óculos de lentes amarelas. E ele está andando na rua e ele enxerga tudo com aquela lente dele. Então ele vai enxergar tudo meio amarelado. Por quê? Porque ele tem no seu imaginário toda aquela bagagem da medicina. Então ele está caminhando na rua, ele vê alguém mancando, ele já está olhando e já está pensando, pô, está mancando a perna direita, deve ter tido um AVC, hemisfério esquerdo, artéria cerebral média esquerda. E ele vai pensando naquelas coisas, né? Porque ele enxerga o mundo assim, ele enxerga a doença para tudo que é lado, né? O advogado é como se ele tivesse uma lente verde. Então ele bota a sua lente para sair na rua e ele vê aquele senhor mancando, o que ele pensa, né? Deve ter algum direito ali, né? Isenção de imposto de renda, será que não tem um BPC? Então ele enxerga tudo através dessa lente dele, verde, e ele vai ver lei para tudo que é lado. Na mesma situação que o médico vê uma coisa, o advogado está vendo outra. E o perito? O perito ele não pode enxergar as coisas verde e amarelo. Ele tem que conseguir fundir as duas ciências e enxergar tudo azul. É uma cor nova, é uma nova vivência, uma nova experiência dentro da área da perícia. Então ele não pode ficar preso só nos conhecimentos médicos e nem preso nos conhecimentos jurídicos, né? Então o profissional perito que conseguir fazer esse entrelace entre as duas ciências, ele vai ter uma visão diferenciada num processo. Ele vai olhar e vai dizer aquilo que vocês não viram e que o médico do outro lado também não viu, né? Isso vale muito, assim, né? Principalmente para as ações de erro médico, né? Faz toda a diferença, né? Alguém que tem uma visão diferenciada, que vai enxergar pontos que não foram vistos por nenhuma das partes até então. É verdade. E o assistente técnico nesse trabalho também, ele acaba apoiando muito os advogados na construção do trabalho, né? Porque, muito embora tu tenha um conhecimento de decisões que já foram ou favoráveis ou desfavoráveis, ou situações que tu tenha vivenciado em casos práticos, o médico, o assistente, ele traz essa visão que vai direcionar a tua defesa enquanto profissional para aquilo que interessa ao processo.
Então tu consegue trazer essa visão realmente de, até em quesitos, eventualmente tu vai apresentar lá para o perito, tu quer que o perito responda aquilo que tu gostaria que ele olhasse frente à tua estratégia processual. Exatamente. Então o médico e o advogado vão trabalhar de uma forma muito alinhada para que tu chegue àquela conclusão que te beneficie no processo. Então, antes mesmo de tu ter uma decisão, tu já está trabalhando na estratégia do processo, muitas vezes sabendo que pode ter algum item ali que possa ser questionado no atendimento que foi realizado. Né? O trabalho do assistente técnico ele tem que estar totalmente alinhado com o jurídico de onde ele está trabalhando. Então, essa relação, essa parceria, ela tem que ter, essa troca tem que ter. Né? Então, eu entrego para vocês quesito para um caso, eu entrego um parecer de instrução e a gente tem que ter essa troca. Maurício, olha só, na nossa tese a gente traz tal elemento, não consegue inserir esse elemento na tua tese, a gente tem que conversar, tem que ter essa troca. É verdade. Né? E a falta que faz, né? Quando o advogado entra com o processo sem esse olhar técnico. Porque é aquela lente que o doutor falou lá no início, a gente olha a legislação, existe uma gama de legislação que a gente pode trazer para dentro do processo, mas de fato, a questão técnica, né, o objetivo do processo, que é a parte técnica, o advogado não consegue ter esse entendimento e nem essa visão. Então, isso, com essa conexão com o advogado, com o médico, nesse olhar processual, faz toda a diferença de um processo que tem um apoio técnico do aquele processo que o advogado entra sem esse olhar técnico, né? É muito verdade isso, e quando a gente recebe as ações, né, a gente percebe com muita clareza aquele profissional, aquele colega que é mais generalista e não focado na área da saúde. Sim. E isso a gente percebe, por quê? Porque ele transfere toda e a grande parte da responsabilidade do processo para o juiz e para um perito que vai ser nomeado por ele, na especialidade que está sendo discutida no processo. Então ele acaba fazendo aquele trabalho, a gente fala mais burocrático, de distribuir a ação judicial e contar muitas vezes até com a expertise de alguém que vai estar ali para olhar aquela situação não de uma forma, com uma lupa parcial, mas com uma lupa imparcial, e essa imparcialidade vai trazer para ele talvez até um desfecho favorável. Mas a gente percebe isso com muita clareza nos processos, né? Os pontos que são abordados, as jurisprudências que são trazidas, o formato como ele transfere lá na petição inicial a relação dos fatos, de como aconteceu. Muitas vezes o fato primordial para a decisão nem foi dada tanta ênfase ali na relação dos fatos, né, doutor? Eu acho que isso tu consegue ver também, né, nos processos. Não, e tu falaste uma coisa que é muito importante, assim, né? Muitas vezes o advogado, né, transfere para o perito oficial, né, o perito do juiz, a responsabilidade por trazer aquelas informações técnicas. Mas a gente precisa levar em consideração, né, aqui no nosso estado, eu não sei exatamente o número de hoje, mas é em torno aí de 80 médicos com especialidade em perícia médica. Existe uma especialidade para a perícia. O estado inteiro tem 80 médicos comprovadamente especialistas em perícia. Ou seja, é um número muito pequeno e é muito provável que esta ação feita para... Não, a parte técnica vamos deixar para o perito do juiz. Né? É muito provável que este perito do juiz não seja especialista em perícias médicas. Então, tem uma chance de ter um olhar do médico, só com aquela lente amarela do médico. Né? Ele está indicado como um perito do juiz porque ele é especialista naquela área, mas ele não é especialista em perícia. E isso, exatamente. Dentro da perícia, a gente entende que tem assim 6 grandes áreas de perícia, né? Perícia criminal, perícia trabalhista, previdenciária, securitária, civil, administrativa. Não tem perícia cardiológica, por exemplo. Não tem perícia psiquiátrica. Psiquiátrica da onde? É previdenciária, então é perícia previdenciária. Né? Qual é o problema disso daí? É que para cada área dessas tem uma legislação específica. Né? E não é o fato daquele médico, né, ser cardiologista que faz com que ele entenda de cardiopatia grave que está lá na Lei 7713 de 88. Não, tem toda uma discussão específica para aquele termo que foge ao alcance, inclusive, do médico cardiologista. Uma coisa é a cardiopatia grave, o termo pericial. Outra coisa é a cardiopatia ser grave para um médico cardiologista. São conceitos muito diversos, né? E às vezes tu tá jogando essa responsabilidade para um profissional, achando que aquele profissional, né, pode ter todas as respostas para ti, daqui a pouco ele não tem.
Por quê? Porque ele é especialista naquela doença, mas não nessa área de confluência das ciências. É verdade, é verdade. E aproveitando, Lidiane, assim, a gente tem percebido um aumento significativo de demandas assim, judiciais, especialmente aqui no escritório. Como que tu vê essa situação? Realmente tem aumentado a judicialização na saúde? Como que a gente tem conseguido também perceber essas questões relacionadas ao aumento de processo? Se ele existe ou se ele é só factível dentro daquilo que a gente vê no escritório aqui? Sim. Não, eu entendo que tem um aumento da judicialização como um todo, né? No país inteiro. O que nos leva a esse aumento? Eu vejo muito que é o acesso à informação. Hoje as pessoas têm cada vez mais informação através do celular, das redes sociais, né? Hoje tem muitos profissionais disseminando a informação. Médicos têm atualizando suas redes sociais, dando a informação para o paciente, né? Dando informações abertas ao público. E aí o paciente pega aquela informação e diz, isso me serve, isso não me serve. Né? E ele usa isso ao seu favor. Daqui a pouco eu disse, olha, mas quando eu fiz aquele meu procedimento não ficou do jeito que eu queria, talvez porque o médico não tenha me explicado dessa forma como eu ouvi agora nas redes sociais, né? Então esse aumento da informação, ele é bom, sim, ele gera o entendimento por parte do consumidor, mas ao mesmo tempo ele não tem esse conhecimento técnico para receber essa informação. E eu acho que todo médico fala para o seu paciente, né? Quando pega um exame, se não procura no Google, espera a consulta. Sim, porque se tu vai pro Google, tu já tira no primeiro carro que vai passar na frente, né? Porque você vai morrer amanhã. Então, eu acho que é esse cuidado com a informação que é muito importante. Então, eu acho que isso sim contribui também para a judicialização, né? O acesso à informação. A gente tem também decisões de diversas formas dentro do nosso judiciário, né? As decisões, elas não são unificadas. Então, assim, a gente tem discussões ainda até hoje sobre o rol, né? Taxativo, exemplificativo. Hoje a gente trabalha com o rol taxativo com exceções, mas isso gera decisões diferentes para determinados casos. E isso faz com que, bom, se a pessoa conseguiu, por que eu também não posso conseguir? Aí a pessoa entra e não consegue, e aí gera essa desconformidade, né, nas decisões e nos entendimentos. Então eu acho que isso também fomenta a busca pela judicialização, e é o que a gente vê, assim, né, no escritório. Um indica para o outro, né, eu busquei essa informação, que na verdade eu achava que era dessa forma, mas quando eu fui buscar um apoio técnico, eu vi que não era, e aí entra com a ação judicial para o juiz decidir aquilo que eu acho que é dessa forma, o médico diz que é de outra forma. Então eu acho que essas duas são principais causas, assim, hoje da judicialização no nosso país. Perfeito. Essa informação desenfreada, a gente sempre acaba fazendo filtro daquilo que nos interessa. E muitas vezes a gente deixa a verdade daquilo que realmente é de lado. Então, sim. E aí, claro, vai muito da condução, né? De às vezes até não se vê como um problema um determinado atendimento médico, mas se vê uma oportunidade de uma ação judicial. E aí a gente muitas vezes entra naquele critério que o Dr. Maurício falou de transferir essa responsabilidade, é mais ou menos um se colar, colou muitas vezes. Isso. Né? E aí fica essa discussão e o aumento significativo de ações judiciais, e aquelas que realmente têm relevância muitas vezes são colocadas na vala comum, e se a gente não fizer esse trabalho jurídico e técnico para tirar essa ação judicial da vala comum, a gente vai acabar muitas vezes tendo uma decisão que não retrata a realidade técnica daquele caso. Né? E aí falando um pouco sobre também a informação, né? Hoje, para atuar como assistente técnico, preciso ter alguma formação? Não preciso? Posso ser só formado lá em medicina e posso simplesmente atuar? Como que hoje está a atuação do assistente técnico nesses trabalhos judiciais, doutor Maurício? Bom, como que funciona, né? O médico, sendo médico, ele pode atuar em qualquer dos ramos da medicina, né? Isso está lá na 3268 de 57, né? Então, assim, ele pode ser perito? Pode, mesmo sendo só médico. Ele pode ser assistente técnico? Pode. Mas a gente tem que entender uma coisa, né? Ser médico é um requisito mínimo para ser perito, não de suficiência para ser perito. Então, às vezes, eu pego assim, processos em que a gente vai ver o profissional que foi nomeado pelo magistrado
É um médico que tem 1, 2 anos de formado. E o colega que está sendo acusado e que está sendo julgado tem 15, 20 anos de formado, com 2 especialidades. Como que um médico recém-formado vai ter condições de avaliar o trabalho daquele colega que tem 15, 20 anos, né? Então, eu entendo que dentro da perícia médica, né, embora ser médico permita ser perito, né, eu entendo que ser médico não é um critério de suficiência, de plenitude para executar aquela função, né? Então, claro, quanto mais qualificado for esse profissional, melhor. Existe a especialidade de perícia médica, tem pós-graduações, tem cursos, tem diversas formas assim de se qualificar. Que aí te trazem essa expertise justamente que muitas vezes o profissional não tem de poder atuar como assistente técnico. Né? Que a gente vê muito e a gente percebe muito nos teus laudos, né? Naquele material que tu nos traz como subsídio para as ações judiciais, para as defesas, para as manifestações, não se limitar apenas a aspectos técnicos, mas trazer um linguajar para quem for fazer a leitura, né? E especialmente para os juízes, que ele consiga compreender de forma clara o que está acontecendo naquele caso, qual é o ponto que a gente quer discutir e o que tem que ser sanado e explicado. Eu acho que esse também é um grande desafio e eu não sei se tu percebe isso também nesse trabalho que tu vem fazendo, assim, até acompanhando muitas vezes outros processos, né, de colegas, e aqui, obviamente, não desmerecendo o trabalho dos colegas, mas assim, tentando trazer uma visão do que realmente faz sentido quando a gente vai discutir um processo cuja uma manifestação seja médica. Quando a gente vai fazer uma peça, né, médica, pericial, né, num processo desse, a gente tem que ter isso em mente, né? Quem é que vai ler esse documento e aonde que eu quero que essa pessoa chegue? E a gente vai construir ali, né, uma tese. Se for nos quesitos, eu preciso conduzir o perito que vai avaliar esse caso. Quando ele está lendo os meus quesitos, eu preciso conduzir ele para a conclusão que eu quero que ele chegue no laudo dele, né? E aí, realmente, quem é que vai fazer esse trabalho? É aquele profissional que está habituado a fazer isso aí, que faz isso no seu dia a dia. Por isso que eu entendo assim, que o cardiologista, por exemplo, ou o traumatologista, ou o psiquiatra, que está no seu consultório atendendo o paciente, ele não tem essa vivência de conseguir captar, né, essas informações, transformar isso que está dentro de um processo, com aquele monte de informações técnicas, tanto do jurídico quanto da medicina, né, de uma forma que venha numa narrativa a conduzir quem vai ler para a sua conclusão. Então, acho que tem assim dentro da perícia, né, tem um trajeto que é feito até que se chegue, né, em condições de fazer um trabalho desses que não permite que um recém-formado, por exemplo, consiga atuar com desenvoltura numa área assim. E aproveitando essa fala do Dr. Maurício, eu queria ouvir da Lidiane também, se hoje faz sentido e tem diferença a gente ter um assistente técnico que nos apoie nos processos judiciais já desde o início, às vezes, né, na construção da defesa, em uma manifestação, em uma análise de um laudo pericial. Faz sentido ter esse profissional hoje trabalhando de forma conjunta com os advogados, com a área jurídica? Sim, eu sempre gosto de fazer uma analogia do papel do assistente técnico com o auditor, né? O auditor das operadoras de plano de saúde, por exemplo. Né? O auditor, ele não está lá para impedir que aquele procedimento não seja realizado, né? Ou para diminuir custo. Não é esse o papel do auditor. O papel do auditor é para olhar, é para ter aquela análise técnica daquele procedimento que foi requerido, se aquilo de fato é viável, vai trazer uma segurança para aquele paciente, né? Se aquele procedimento ele tem uma certificação, se aquele procedimento ele é de fato indicado para aquela patologia que foi relacionada, se aquele procedimento tem cobertura pelo rol da ANS. Então eu sempre vejo esse papel como não um mediador, mas assim, ele vai trazer a decisão, né? Ele vai orientar a operadora na decisão de forma técnica. Então o papel do assistente técnico ele é muito importante para isso. Ele vai conduzir o processo para dizer de forma técnica se tem viabilidade aquele processo judicial ou não, né? Ou se foi um mero dissabor, né? Que a gente chama no jurídico, sim. Aquilo que aconteceu. Então, assim, e o papel do auditor dentro da operadora, ele vai inclusive dizer, olha,
esse procedimento foi negado de forma incorreta, porque ele teria cobertura pelo rol do INSS, por exemplo. E isso ele vai trazer num processo, o assistente técnico vai conseguir trazer isso no processo, porque ele vai ter esse conhecimento da legislação também. Então ele tem o olhar técnico e conhecimento da legislação. E aí ele vai conseguir dizer até mesmo se a conduta da empresa, da operadora, foi adequada ou inadequada para aquela situação específica, né? Não, perfeito, perfeito. E os juízes hoje, doutor Maurício, veem com bons olhos, mesmo o assistente técnico, né, que muitas vezes não vai também ter aquele olhar 100% de imparcialidade, que eu acho que tem a grande discussão sobre o assistente técnico dentro desse processo, mas os juízes hoje eles veem com bons olhos trazer esse linguajar técnico para que ele também possa ter os subsídios necessários para trazer uma decisão fundamentada? Eu entendo que sim, sabe? Porque o que a gente faz, né, quando a gente constrói, né, uma peça? Eu principalmente faço muito assim, né? Eu tento sempre dar confiabilidade àquela peça. Então, quando eu digo que a literatura fala que 1 mais 1 é 2, eu pego um print dessa literatura e eu jogo logo embaixo em forma fonte. Então, a gente vai fazendo isso para que quem lê diga assim, não, embora o Maurício ele esteja aqui enquanto assistente técnico, né, ele foi contratado por uma das partes, ele está me mostrando tudo que ele está falando, está comprovado embaixo, ele vai botando print ali, né? Isso ajuda muito, né? A gente teve recentemente um caso no Paraná em que um médico, né, na Justiça Criminal, ele já estava com um laudo, uma acusação de suposto erro médico, né? E aí tinha uma queixa de homicídio culposo, né? E o médico perito do Ministério Público já tinha feito um laudo apontando erros deste colega. E a gente construiu uma peça na verdade, era para subsidiar um habeas corpus desse colega médico que estava com medo de ser preso, né? E veja, né, eu estou enquanto assistente técnico, enquanto parcial, né? Fui contratado por um dos lados, né? Eu não vou mostrar erro daquele colega, né? Mas eu também tenho, né, uma ligação intrínseca né, visceral, assim, com o Código de Ética Médica. Eu também não posso mentir, né? Então a gente vai mostrar dentro do que é permitido, né, aqueles elementos que ajudam o colega. E a gente construiu esse documento e a gente conseguiu uma coisa que eu não tinha visto ainda, um trancamento da ação penal em um habeas corpus. Então, o nosso laudo foi para subsidiar aquele habeas corpus, a ação penal foi trancada e foi arquivada, né? E veja, né, o juiz tinha na mão dele o quê? Tinha o meu parecer e ele tinha um laudo do perito do Ministério Público, que, em tese, poderia ser alguém visto com mais imparcialidade do que eu, que fui contratado por uma das partes. E não, a gente tem visto assim que os magistrados eles leem a documentação e eles realmente vão formar a convicção deles, né? Então, se tu conseguir fazer um documento, né, persuasivo, com bons elementos, com uma boa fundamentação, eu não tenho dúvida que a gente consegue mudar o rumo do processo, mesmo de forma contrária ao perito oficial. Perfeito, perfeito. E o que é interessante é que essa análise ela é no início, né? Isso que é muito importante. O doutor Maurício fala ali do poder de persuasão, né? Então, assim, a gente tem a inicial que foi narrada, né, pelo paciente, pelo advogado do paciente, a gente tem a defesa da operadora, né? E nesses dois momentos é muito importante essa atuação do assistente técnico, né, de uma forma ou de outra, porque ele vai trazer o convencimento ali do juiz naquele momento inicial, de ambas as partes. É verdade. Eu acho que essa análise inicial a gente depois fala um pouco também, mas ela é fundamental também para avaliar risco, inclusive, do processo, né? E uma das coisas que a gente vê muito, né, Lidiane, eu queria também que tu compartilhasse um pouco com a gente, o assistente técnico, uma boa assessoria jurídica, consegue também trazer para o cliente, que muitas vezes é um gestor, né, não necessariamente é um médico que está analisando aquela demanda judicial, né? A gente sabe que a gente tem empresas que hoje os profissionais que estão à frente dessas empresas não são médicos, mas eles detêm um conhecimento vasto da área da saúde. O quanto é importante a gente ter um advogado e um assistente técnico médico que faça esse trabalho de facilitação, muitas vezes, de transcrever aquilo que está ali no processo para ele, para que ele consiga compreender as questões técnicas e às vezes até não entender, olha, chegou um processo, tem erro, tem problema, né? Qual que é o papel, como que tu vê esse trabalho conjunto do advogado e do assistente técnico nesse convencimento também, nessa explanação para o cliente da demanda que chegou para a gente, né? Ele atua de fato como um facilitador, né, de ambas as partes. Ele vai trazer para o gestor a clareza se de fato houve
alguma falha naquela conduta técnica do profissional ou não. Vai conseguir trazer a informação, né, tanto para o gestor quanto para a área técnica da operadora sobre o que de fato aconteceu. E ali sim, são trazidos muitos elementos técnicos que às vezes o gestor, né, não é médico, né, não atua. Eu vejo, né, pelo que eu percebo assim, das empresas que eu circulo, né, são poucas até que foram fundadas por profissionais médicos. Né? Ou aquelas que foram fundadas, eles não estão lá na gestão, na operação do dia a dia. E aí esse gestor precisa sim ter essa clareza, né? E eu acho que esse papel desse perito, desse assistente técnico, logo no início, como um apoio para essas empresas, até para conseguir arrumar, ajustar a casa ali para os próximos casos. Eu vejo isso como um facilitador mesmo, esse papel dele como um facilitador dentro das empresas. Lidiane, nessa situação, faz sentido a gente fazer análise do processo judicial quando chega, para avaliar se os fatos que estão ali colocados são verídicos, não são verídicos, tem fundamento, não tem fundamento, já no início da ação judicial, ou é melhor a gente aguardar o transcurso e deixar eventualmente até que se tenha daqui a pouco até uma perícia médica para depois a gente avaliar os riscos? Ou é melhor a gente fazer essa análise já de início e também traçar a estratégia do processo? Como que tu vê essa situação pensando no aspecto jurídico e também no aspecto médico, né? Faz muito sentido a gente fazer isso na parte inicial, né? No momento inicial do processo. Eu vou trazer dados assim, que nós temos aqui no escritório. Por exemplo, de 20 ações que nós recebemos aqui no escritório, olha, vamos pontuar que uma de fato houve algum erro médico na condução, né? Acho que a gente consegue observar que qual é o grande problema hoje das ações judiciais? A falta de comunicação entre o médico e o seu paciente. Eu acho que isso está muito atrelado aos casos de judicialização também, né? Nós já falamos da comunicação, como ela chega na palma da mão das pessoas hoje, como ela é fácil a comunicação, mas é impressionante como ainda temos dificuldade de comunicação na relação médico-paciente. Muitas vezes o médico fala de uma forma técnica, o paciente não entende, acha que entende, o resultado não é aquele esperado, e aí ele usa aquela informação que chegou para ele de outra forma e não daquele profissional que ele tem confiança, daquele profissional que está na frente dele, como uma forma até de distorcer aquela informação que foi recebida por ele. Então, o que a gente vê muito hoje? Né? É, de fato, pessoas litigando por um erro médico que não aconteceu. E o que aconteceu no meio do caminho foi uma dificuldade ali de comunicação com aquele profissional que estava dando andamento para aquele paciente. Eu acho que o Dr. Maurício agora consegue até trazer dados, porque vocês fazem, né, o trabalho de uma análise técnica de viabilidade do processo. Exatamente. Eu estava aqui pensando nisso, agora eu ia falar isso daí, né? Exatamente, né? E por que eu estava pensando, né? Porque tu falaste assim que a cada 20 processos que entram no plano, por exemplo, de saúde, de suposto erro médico, no escritório, uma, de fato, tem algo discutível ali que pode ter havido um erro. As outras 19 não tem. Bom, eu pego, né, antes de chegar em vocês, né? Só que eu sei que é uma minoria dos processos que, antes de ter o processo, vem consultar um médico perito. Uma minoria. Mas qual que é a minha experiência hoje? A cada 5 análises de viabilidade, onde antes de ter ação, eu vou olhar aquele prontuário médico, vou colher os relatos, vou entender o que houve e ver, de fato, se a gente tem bons elementos ali, né, que permitam fazer essa discussão, né, de um suposto erro médico. A cada 5 análises de viabilidade, uma análise eu vou dizer que é passível de judicialização e que eu entendo que a gente tem uma chance boa, né, de ter êxito naquela ação. As outras 4 eu entendo que é bem isso, é evento adverso de tratamento, é falta de comunicação do médico, é a progressão natural daquela doença, né, são limitações da técnica médica, da ciência médica como um todo. Então, a nossa estatística, ela mais ou menos, ela conflui para o mesmo sentido, né? Eu acho que é importante, doutor Maurício uma vez já me falou também, né? Quando que de fato é um erro médico? Quando que acontece esse erro médico, né? É quando aquela conduta esperada foge do efeito adverso esperado, né? Eu acho que é importante a gente pontuar isso. Do ponto de vista, assim, né, da perícia médica, o que a gente entende, né? Tem que ser aquela conduta médica que nenhum outro médico teria.
Foi aquele profissional, naquele ato, ele tomou uma conduta que ninguém mais faria. Totalmente inesperada. Totalmente inesperada. Então não pode ser assim, ó, mas pô, tem no rodapé do livro aqui, diz que ele poderia ter feito tal coisa. Não, o rodapé do livro não é algo que eu possa exigir de todos os médicos. O que a gente consegue exigir para fins de erro médico são aquelas condutas que a maioria faria, que é o esperado, né? Que é o que a gente entende, né, que é razoável para aquele caso. E às vezes a gente vê, né, processos em que estão discutindo, né, às vezes tecnologias que a gente não tem aqui, que não estavam disponíveis. Não, o médico ele não tem como fazer algo que não é acessível a ele. Né? Eu acho que quando a gente fala da conduta esperada, está muito vinculado à questão da comunicação. Sem dúvida alguma. A minha conduta esperada, às vezes, não é a conduta esperada que os profissionais da área tomariam, né? Então, assim, é isso que tem que ficar muito claro nessa relação, né? Qual é, até onde essa conduta esperada ela vai acontecer. E o que de fato vai acontecer. Exatamente. Muito, muito verdade isso. Nas conversas que a gente tem com os nossos clientes, né, Lidiane, a gente sempre pontua essa necessidade de uma comunicação clara para que justamente o paciente ele possa compreender os riscos daquele procedimento que ele vai submeter e ele poder tomar a decisão assertiva de que ele, olha, eu quero fazer ou não quero fazer. E isso cada vez mais a gente vê essa dificuldade, essa comunicação, às vezes, muitas vezes até em decorrência do tempo, está todo mundo correndo, está todo mundo atrasado, as consultas muitas vezes até acontecem com um determinado atraso, porque o profissional tem vários compromissos. E as questões importantes, como essa questão de uma informação clara, ela acaba se perdendo e depois pode ser até a causadora de uma ação judicial. E aí já passo de novo a bola para a Lidiane, né? E como impedir essa ação judicial com essa falta de comunicação e informação clara? Conseguimos fazer isso ou não? Não, impedir a gente não consegue, né? Impedir não tem como, mas eu acho que a gente pode atenuar, a gente pode minimizar. É muito importante fortalecer essa comunicação com o paciente, né, o médico e o paciente, e o que a gente sempre orienta aqui os nossos clientes do escritório é que a gente precisa ter um termo de consentimento livre e esclarecido, específico, personalizado para cada procedimento, né? O termo de consentimento livre e esclarecido, ele é hoje recomendado tanto pelo Conselho Federal de Medicina quanto pelo Conselho Federal de Odontologia e ambas as atuações profissionais, porque ele traz de forma clara a autonomia do paciente, ele traz de forma clara e expressa quais são as consequências daquele tratamento, quais são as viabilidades daquele tratamento que ele é esperado, e ele traz ao final a assinatura, né, desse paciente, que ele está consentindo com aquele procedimento. Então, assim, a comunicação ela tem que acontecer de forma clara, sim, né, mas é preciso documentar essa comunicação, porque senão na hora eu disse, mas eu não entendi dessa forma, não foi necessariamente isso que eu entendi, né? Então, assim, esse registro dessa comunicação, eu penso que ele tem que acontecer de duas formas. Tanto num termo de consentimento livre e esclarecido, confeccionado por profissionais especialistas na área, né, na área da saúde, tanto jurídico quanto técnico, ele vai ser feito em conjunto com o médico, por exemplo, ou em conjunto com o profissional dentista. Ele vai descrever quais são as condutas, né, esperadas para aquele paciente, para aquele diagnóstico, para aquele tratamento que vai ser feito. E mais do que isso, né, ele precisa também anotar e preencher essas informações no prontuário daquele paciente. O prontuário ele vai resguardar de que foram prestadas todas aquelas informações para o paciente. E o prontuário ele tem uma validade jurídica enorme, né? Ele tem uma presunção de veracidade ali. Então, ele que vai embasar um processo, ele que vai dar toda a prova necessária para que a gente consiga demonstrar para o juiz que, na verdade, o que aconteceu ali, embora não ter havido um erro técnico, um erro médico, a informação também foi prestada de forma clara para o paciente. Porque, assim, que nem a pergunta foi, a gente consegue impedir? Não, a gente não consegue impedir, mas a gente consegue minimizar o impacto, né, e a sentença negativa nesse caso, quando a gente consegue afastar o erro médico e a gente também consegue demonstrar que a comunicação foi realizada de forma assertiva. Porque uma coisa também não impede a outra, né? Eu posso, no mesmo processo, demonstrar que não houve erro médico, mas, ao mesmo tempo, eu não provo
né, como médico, que eu esclareci para o meu paciente quais eram as informações adequadas para a realização daquele tratamento. Perfeito. A gente vê muito nos laudos, nas conclusões dos laudos, em que não há justamente essa descrição clara, tanto por meio de um termo, até mesmo no prontuário, que por vezes o próprio profissional ele não consegue concluir, ou ele conclui que tecnicamente não houve aquele problema médico, mas ele condiciona a ciência do paciente àquela situação. Se o paciente devidamente cientificado dos riscos, então não há discussão em relação a problema técnico. Se não, pode ser caracterizado por quê? Porque a conduta do paciente também, num pós-operatório, por exemplo, tem um impacto direto no resultado daquele tratamento que foi feito. Eu acho que o doutor também deve ter presenciado e deve presenciar isso muito nos laudos, né? A análise do perito em relação à importância de tu ter um prontuário, de tu ter um termo de ciência onde as coisas fiquem claras, tanto para o profissional quanto para o paciente, né? Mas especialmente para o paciente, que sempre vai ser considerado leigo no assunto. Então eu não sei se tu tem alguma situação para compartilhar conosco que assim, olha, realmente faz a diferença a gente ter a documentação completa na análise de um processo. É meio inacreditável, mas a gente tem ainda, em 2024, muito médico usando o termo genérico. E eu vejo termo de consentimento. E a gente percebe assim, né? O profissional médico ele não se dá conta da importância que tem este termo genérico para o juiz, para os advogados, né? Então, a gente pega ali um termo em que o paciente faz um procedimento cirúrgico complexo, né? Coluna cervical, o paciente evolui com síndrome de Horner, fica com o olho caído, com paralisia do laringeu, fica com uma voz disfônica. E aí, este paciente processa aquele médico e a gente vai olhar o termo, não tem nada disso no termo. O termo tem 2 parágrafos. Então, o médico altamente qualificado para fazer essa cirurgia não consegue se dar conta da importância que é isso estar registrado e descrito. Porque mesmo que ele mostre que ele fez o procedimento da forma mais técnica possível, o fato dele não ter dito, olha... É raro, mas pode acontecer do senhor ter que ficar 2 anos afastado por doença, se acontecer algum desses eventos. E, de fato, o paciente ficou quase 2 anos afastado por um procedimento que foi dito para ele que em 2 semanas ele estaria trabalhando, né? E aí, como é que tu vai fazer para reverter isso quando o termo de consentimento é precário, né? Então, esse é um trabalho mesmo preventivo, né? Alguém tem que fazer esse trabalho. E a gente tenta isso, né? Na verdade, no nosso dia a dia aqui no escritório, trazer essa segurança para os nossos clientes e tentar que a maior parte dos profissionais que nos acompanham, que nos seguem, entendam da necessidade desse documento preventivo e entendam da necessidade da atuação preventiva do advogado, não só na hora que der o processo, na hora que ele recebe a ação. Porque talvez esse profissional, esse médico, só vai entender da necessidade de um termo de consentimento na hora que ele receber o processo. E é isso que a gente trabalha aqui, né? O preventivo. Exato. O que o preventivo vai contribuir para ele, para que ele nem venha receber o processo. E se vier, ok, vamos nos defender e vamos demonstrar que a informação ela foi disseminada de forma clara, né, e cristalina para esse paciente. Não, perfeita essa abordagem, né? A gente sempre fala que o profissional não deve ter medo do processo. Sim. Mas se ele receber o processo, ele tem que estar tranquilo que porque parte do trabalho dele também é documentar o atendimento. Então, se ele receber um processo, ele tiver toda a parte documental bem elaborada, bem construída, clara, as chances de a gente encontrar um problema nesse atendimento, elas diminuem consideravelmente, especialmente se a gente estiver apoiado por um assistente técnico. E aí eu gostaria também, doutor Maurício, que tu pudesse trazer assim, um pouco dentro da tua experiência, do teu trabalho, desses vários anos, né, trabalhando como auditor, como assistente técnico. Faz diferença também ter uma consultoria, uma assessoria jurídica especializada na área da saúde, que possa também, de alguma forma, traçar essas estratégias e trabalhar de forma conjunta também com o profissional que vai desempenhar esse trabalho judicial ou até mesmo administrativo, a depender da situação? Eu entendo que sim. Entendo que a gente tem, né, enquanto perito,
uma visão que ela é um pouquinho diversa da visão do advogado. E diversa não no sentido de contrária, diversa no sentido de diversidade, né? É um outro olhar que a gente tem ali, que pode ser confluente com o do jurídico, né? E junto eu imagino que a gente consiga resultados que são acima da média, assim. Muito bom. É um podcast rico, né? A gente falou muito sobre essa questão de ter um assistente técnico da importância para acompanhar, para a gente poder também ter a segurança e transferir essa segurança para o cliente, ter uma assessoria jurídica capaz de entender o problema e contribuir e entender também como que tu vai trabalhar aquele processo estrategicamente. E trouxemos diversas ideias, né, e diversas conclusões aqui que eu tenho certeza que quem assistiu o podcast vai conseguir daqui para frente trabalhar de uma forma diferente do que vinha trabalhando, seja no aspecto jurídico, onde vai buscar talvez até uma especialização, uma profissionalização nesse contexto da área da saúde, quanto profissionais que hoje estejam atuando também na área médica, que vão talvez até buscar uma especialização em perícia médica, justamente para poder fazer a diferença naquele processo que estão atuando. Então eu tenho certeza que a gente pôde trazer para quem assistiu o podcast muito conteúdo e conteúdo de valor, que era o objetivo desse nosso bate-papo, né? E gostaria aqui já de agradecer e ir concluindo, né? Agradecer a participação do Dr. Maurício, da Lidiane, e passar também para vocês a palavra para que vocês possam concluir também e trazer aí uma última consideração em relação àquilo que vocês entendem que seja relevante e importante dentro desse tema. E gostaria também que vocês pudessem colocar a rede social ou LinkedIn, Instagram, onde que a gente encontra vocês para que as pessoas que assistirem também poder procurar o trabalho da Lidiane, do escritório e também do Dr. Maurício lá na MB Perícias. Bom, eu queria agradecer demais pelo convite, fico muito honrado aqui, porque tenho uma admiração enorme aí por vocês, pela MRB. E vocês conseguem me encontrar, né, quem quiser, no Instagram da MB Perícias, que é @mbperícias, tem LinkedIn também na empresa. E tem o meu pessoal, que é Maurício Beck. E aí fico à disposição. Já agradeço novamente o convite. Para nós é um prazer, né, Rodrigo, estar recebendo o Dr. Maurício aqui conosco. Como falamos, é uma parceria de 10 anos, que vai se estender ainda por muitos anos, né? O nosso trabalho ele se complementa, tanto o jurídico quanto o técnico. A gente acredita muito no nosso trabalho, como ele pode agregar, como ele pode trazer benefícios, né, tanto para as empresas, para os profissionais de saúde. Bom, não preciso dizer, né, mas somos apaixonados pelo que fizemos, né, a área da saúde é realmente a nossa paixão, e eu acho que como ela pode contribuir, de fato, para a melhoria dos processos, a qualificação das empresas, né, e até mesmo atenuar as demandas judiciais aí desnecessárias que o judiciário vem recebendo e que não é bom para ninguém, tanto pela morosidade, tanto pelo custo que isso acaba trazendo, né? Estamos à disposição, o meu LinkedIn é Lidiane Bernardon, lá eu estou sempre postando informações referente à área da saúde, atualizações regulatórias, atualizações na legislação, e também tem o do escritório, né, Rodrigo? Perfeito, nosso site é MRB ADV Empresarial, nosso LinkedIn, Instagram é @MRB ADV Empresarial, a gente está sempre compartilhando conteúdos como eu falei antes, de valor, né, que agreguem conhecimento àquelas pessoas que têm interesse e que também buscam estudar a área da saúde. A gente já tem aí alguns anos de caminhada conjunto nessa área de atuação e tenho certeza que a gente consegue contribuir de alguma forma para aquelas pessoas que buscam um conteúdo especializado na área da saúde humana. Então, muito obrigado a todos e até o próximo.